Obrigado aí pelas informações. Vamos voltar a falar daquele caso, da troca de bebês na cidade de Inhumas. Está marcado para a semana que vem depoimento sobre esse caso envolvendo a troca de bebês que aconteceu há 3 anos em Inhumas. 2 meninos estão com 3 anos de idade, Só agora os pais descobriram, depois de exames de DNA, que eles foram trocados. O Matheus Oliveira acompanhou todo o dia de ontem, a repercussão disso, e vai trazer mais informação hoje para você. Os casais chegaram juntos na delegacia da Polícia Civil de Inhumas. Eles são pais de 2 crianças de 3 anos, possivelmente trocadas na maternidade, logo depois de nascerem. Foi a Yasmin e o Cláudio que tiveram uma crise no relacionamento e optaram por fazer o exame de DNA, quando descobriram que o Cláudio filho não era biologicamente compatível com nenhum dos dois. Após a separação, o Cláudio me pediu o DNA. No momento eu fiquei muito revoltada com a situação, porque a gente conviveu 5 anos e para mim eu nunca imaginava. Aí, muito nervosa, eu falei para ele, olha Cláudio, tudo bem, eu aceito fazer o DNA, mas desde que faça nós 3, porque se você acha que esse filho não é seu, ele também não é meu. E fiquei tranquila, esperando o resultado. Após mais ou menos uns 5 dias, o laboratório me liga. Yasmin, aconteceu alguma coisa, porque o sangue da criança não é compatível com o seu. Eu já tive um certo costume com meu filho, já conviveu comigo aí esses 3 anos de vida dele. Inclusive, tem meses que ele aprendeu a me chamar de pai, ele não sabia falar direito e aprendeu a me chamar de pai agora. Então é muito doloroso para mim, creio que para o Guilherme também, outro pai, porque a gente já tem um certo costume com essas crianças, são nossas. Depois de descobrir que não era mãe da criança que cuidou por 3 anos, Yasmin procurou o hospital, mas denuncia que o funcionário que a atendeu fez pouco caso. Um dos responsáveis falou para mim assim, olha, nesses casos acontece a troca. E eu muito desesperado falei, não quero que tire meu filho de mim. Ele falou assim, nesse caso, então, já que a senhora não quer que toma o seu filho de você, o ideal é se fazer realmente levar para debaixo do pano, não comunicar a outra família e convivendo com essa situação. O casal, então, se lembrou que no mesmo dia do parto de Cláudio Filho, também nasceu outra criança, André Luiz Neto, filho do casal Isamara e Guilherme, também moradores de Inhumas, a 50 quilômetros de Goiânia. Eles também realizaram um exame de DNA, que deu negativo para a paternidade. Nós achávamos que podia ser, foi um engano, pode ter acontecido esse erro, mas foi com outra família. Porque nós vemos muito no jornal, novela. Mas eu, sinceramente, eu nunca acreditei que ia acontecer comigo. Nós queremos aproximação. Pegar esse momento e ser uma grande família. É difícil, está sendo muito. Porque o André Luiz, para mim, não tem explicação. As crianças nasceram neste hospital particular, que fica no centro da cidade, no dia 15 de outubro de 2021. A diferença de tempo entre um parto e outro foi de poucos minutos. As mães deram à luz por volta de 7h40 da manhã. Ainda segundo o que elas nos contaram, os bebês foram retirados por cerca de 1h30. E quando voltaram, ficaram com as mães por mais um dia nesta unidade e depois foram para casa. A Polícia Civil acredita que foi nesse intervalo em que os bebês ficaram longe das mães que eles podem ter sido trocados. Esses partos foram feitos no período da pandemia, no auge ali da pandemia. Então, o que nós apuramos? Houve uma situação de que uma das mães ela iria, em primeiro momento, ficar na enfermaria, mas em razão dessa questão da pandemia, ela foi levada para um apartamento no hospital. O resultado do primeiro exame saiu no dia 30 de outubro. As famílias registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil no dia 7 de novembro e entraram com uma ação na Justiça contra o hospital. Nós solicitamos ao hospital, onde foi realizado o parto, e prontamente, dentro do prazo, eles forneceram esses prontuários e eles foram devidamente juntados no processo. A troca de bebês em si, ela não configura crime, Ela acaba sendo, essa troca de bebês acaba sendo uma consequência do delito do artigo 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consiste em falha de identificação
do neonato, ou seja, do recém-nascido, e da parturiente. Esse é o crime, a falha na identificação. De acordo com o delegado, mais depoimentos serão colhidos nos próximos dias. Documentos, como prontuários médicos, poderão identificar a equipe que atuou no dia da troca. Além disso, fotos registradas na sequência do parto mostram que um dos bebês estava com uma identificação em um dos pulsos, que pode ter sido retirada minutos depois. As famílias esperam uma decisão judicial para realizar o exame de DNA cruzado, que poderá confirmar quem são os pais biológicos das duas crianças. Eles ainda tentam digerir as informações e evitam, neste momento, falar em destrocar as crianças. Eu nunca senti uma dor tão grande quanto essa. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. O André Luiz foi um filho que nós planejamos. Em 2021, nós tentamos ter ele, não nasceu. E ele nasceu em 2021. Um presente de Deus para as nossas vidas. Ele tem o nome do meu pai e uma homenagem. Mas aconteceu isso e eu fiquei muito desesperado. Estou feliz por saber que o meu filho biológico é criado por uma família muito boa. É um menino lindo, saudável, mas é um pesadelo. É um pesadelo. Eu acho que ninguém deveria passar por isso. Isso é um erro que os profissionais da saúde jamais deveriam cometer. Me dá o Matheus Oliveira aqui ao vivo comigo no Balanço Geral. Vai trazer mais informações, o Matheus que está acompanhando esse caso. Matheus, eu conversei com uma pessoa, que não, claro, não vou identificá-la, lá do hospital, que chegou a me dizer que naquele mesmo dia nasceram 4 crianças. Naquele mesmo dia, teriam nascido 4 crianças nesse hospital. Essa informação foi confirmada? A polícia tem confirmação disso ou não? Porque alguns funcionários do hospital chegaram a comentar internamente de que pode, talvez, o caso ser ainda mais complicado do que a gente está lidando agora. O hospital confirma isso? Como é que é? Olha, Loares, como você disse, né, essa pessoa que passou a informação de uma forma oficiosa, né, ou seja, ou não é oficial, a gente ainda não tem nenhuma confirmação em relação a isso. Se de fato mais crianças nasceram lá no Hospital da Mulher de Inhumas nesse mesmo dia e nem se foi no mesmo horário. Porque vale a gente ressaltar que o intervalo entre um nascimento e outro do Cláudio Filho e do André Neto foi de apenas alguns minutos. É como se uma das mães tivesse tido o bebê às 7h35 da manhã e a outra tivesse tido às 7h42, 7h43, ou seja, menos de 10 minutos. Aí os bebês foram retirados da mãe, foram levados para outro local e foram devolvidos pouco mais de 1 hora depois. Vale sim a gente buscar essa informação até com a Polícia Civil, que está com os prontuários médicos daquele dia, né, do dia 15 de outubro, na verdade, de 2021, há 3 anos, quando as crianças nasceram. Então, a polícia já tem essas informações, já tem os prontuários. É possível também buscar, quem sabe, imagens de câmeras de segurança, mas por conta do tempo, o delegado até comentou isso com a gente ontem, é um pouco mais complicado, né? Porque esses armazenamentos de imagem, eles têm um prazo certo para isso. Vamos supor que as imagens ficam armazenadas por 2 meses, 3 meses, ou às vezes nem isso. Então, as imagens de câmeras de segurança podem ser um pouco mais complicadas. Mas os registros de nascimento e dos horários também já são mais fáceis de serem adquiridos, de serem descobertos, né, pela Polícia Civil. Mas com certeza isso já está sendo investigado sem dúvida nenhuma, Loares. Mas essa informação a gente não pode precisar, não pode confirmar de uma forma oficial, porque o hospital ainda não nos confirmou isso. O que o delegado Miguel Mota nos disse é que não é de praxe essa atitude que eles tiveram de tirar a criança, né, da mãe e ficar por exemplo, 1 hora longe da mãe. O que o delegado nos informou, até porque ele até me relatou
relatou que foi pai recentemente, então ele tem propriedade para falar sobre isso. Que assim que a criança nasce, ela já é colocada ali a pulseira de identificação e ela fica com a mãe. Claro que tem todos os procedimentos necessários logo após o nascimento da criança, questão de saúde, né? E ela é levada para ficar com a mãe, mas não foi isso que aconteceu. Tanto que o delegado disse que iria pedir para o hospital uma explicação do porquê essa criança não ficou, as crianças não ficaram com as mães, até porque era um momento de pandemia de Covid-19, então essa pode ser uma das justificativas. Tanto que até os pais também não acompanharam os partos dos bebês. Eles ficaram de fora e só puderam chegar depois que as crianças já estavam com as mães. Mas essa é uma possibilidade. Inclusive, de ontem para hoje, o que mais se falou foi isso, viu, Loares? Será que as crianças serão destrocadas? Será que os pais têm condições para trocar essas crianças ou não? Como fica essa situação? Como eles trabalham o emocional, tanto das crianças quanto também dos adultos, para fazer essa troca a qualquer momento, Loares? Então, essa informação, por enquanto, ainda não foi confirmada. E agora a gente fica naquela expectativa, né? Será que eles têm emocional para fazer a troca? O que é preciso para fazer essa troca? Uma decisão judicial, uma autorização do juiz ou não? A psicóloga Bruna Tomazetti gravou conosco e falou um pouco sobre essas possibilidades de troca dos bebês, como fica o emocional, o psicológico dos pais e das crianças em relação a esse assunto tão complexo, né? Essa troca de bebês que pode ter ocorrido lá na cidade de Iumas. Vamos ver o que diz a psicóloga Bruna Tomazetti. Nós estamos falando de exatamente 4 famílias envolvidas. Família da Cláudio, né? Da Yasmin, da Isimara e do André. Nós não estamos falando somente de 2 crianças, são 4 famílias, nós temos uma relação de parentalidade envolvida. Pensa, a avó que não é a avó mais, o tio que não é tio mais, sobrinho, etc. Como é que fica isso no sistema macro para a família? Então nós estamos falando de muita gente envolvida. Uma decisão dessa, eu diria que é uma decisão construída. Não existe um pacote de vamos fazer isso que vai dar isso no final. Não, nós estamos falando de pessoas, de relacionamentos construídos, afetos desenvolvidos. Então a gente tem que ter muito respeito e carinho com essas famílias. Vamos começar por prioridades. As crianças, elas estão no movimento de construção de apego. Então, ou seja, eu tenho pai e mãe na cabeça delas. E agora, como é que eu faço? Descubro que meu pai não é minha mãe. Como é que eu falo isso para uma criança de 3 anos? E aí a gente sempre fala que a identidade, ela precisa ser preservada. O que significa isso? Essas crianças precisam saber de maneira lúdica o que está acontecendo. Elas não têm cognição de entender, nossa, eu não sou filho mais do Cláudio e da Yasmin. Então, de uma maneira lúdica, os profissionais envolvidos, geralmente a gente aconselha, né, um terapeuta de família para conduzir um caso como esse, preparar essas crianças para receber. E aí sim também dar suporte para esses pais. Porque imagina o luto desses pais. Imagina a ansiedade, o dilema de apego. Eu dou atenção para o meu filho biológico agora ou dou atenção para o que eu estou criando? O que eu faço diante de uma situação como essa? Então, nós estamos diante de um ecossistema com muito desafio emocional. Entenda que não é uma troca de carro, nem uma troca de apartamento. Nós estamos falando de vidas envolvidas. Relacionamentos, apego é construído. Então tá aí, né? A explicação da psicóloga Bruna Tomazetti, né? É uma questão muito complexa, Loares, e aí entra um outro detalhe, né? Eles esperam o DNA cruzado para confirmar de fato a suspeita das paternidades e aí essa possível troca vai depender tanto das famílias quanto também de uma decisão judicial para autorizar. Claro que a gente vai continuar acompanhando, né? E como você disse, ainda podemos ter outros desdobramentos em relação a esse caso que pode ser ainda mais complexo ou não. Loares, eu volto com você.
Inclusive, Matheus, a psicóloga Bruna Tomazetti, ela se colocou à disposição das famílias, né, para intermediar esse processo aí, que vai ser um processo longo, dolorido, né, que a família pode ou não optar pela troca dos bebês, isso é uma questão íntima da família, mas é um momento muito delicado, não só para os pais, para os familiares, mas principalmente para as crianças. E eu quero aproveitar e pedir para você que está indo para a internet, dar opinião, mas se você eu trocava, se você não trocava. Gente, é o que a Bruna falou, a psicóloga falou. Nós não estamos falando de uma cadeira, uma mesa, um carro, um apartamento. Nós estamos falando de vidas, de pessoas que criaram vínculos. É como se de repente chegasse para você e falar, olha, o seu pai não é seu pai. Então a coisa não é simples assim. Agora a gente precisa também, Matheus, eu estou inclusive cobrando, né, lá do Hospital de Inhumas, essa informação. Quantas crianças nasceram nesse mesmo dia, na parte da manhã, pelo menos, lá nesse Hospital de Inhumas, né, para a gente ter a informação, porque há a informação de uma menina que é filha de um casal que mora na zona rural de Inhumas, que também teria nascido nesse dia. E é aí que a gente começa a questionar. Então, se a família quiser, a gente até, né, encaminha para nosso parceiro do Laboratório Biocroma, já faz logo isso antes da justiça determinar. Pode nos procurar aqui que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês aqui a agilizar isso, né? Nós temos o parceiro com o laboratório que faz o DNA para a gente, já faz logo, já tira essa dúvida se o problema está entre dois casais, duas famílias ou tem uma terceira família envolvida na história. Obrigado, Matheus. Obrigado aí pela informação.